Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Pessoal, como vimos em sala, terminamos a unidade 1 do nosso material didático, certo? Vamos começar agora o estudo da unidade 2. Assim, começamos ali da página 31, até a página 38, certo? E na sequência, ou numa próxima oportunidade, terminamos os demais tópicos dessa unidade, tá bom? Veja só, pessoal. Como o tema da unidade 2, nós temos ali política institucional. O que significa isso, pessoal? Política institucional é aquela que está atrelada ou associada às esferas governamentais ou estatais, ok? Assim, é importante que entendamos a diferença entre governo e Estado. Peço que vocês me acompanhem ali na página 33 e vamos começar por governo. O que é governo? Governo significa conduzir, ter autoridade sobre. Podemos dizer que o governo, portanto, é o chefe da estrutura toda e ao seu redor, atrelado a ele, tem as demais instituições que compõem o Estado. Tá? Assim, pessoal, o ser humano vem tentando classificar as formas de governo de várias maneiras, até que um grego chamado Políbio, no século V a.C., nos dá uma classificação que é utilizada até hoje, certo? Essa classificação é a seguinte: democracia, aristocracia e a monarquia são as três formas que eles chamam formas de governo positivas, tá? E as três formas de governo negativas seriam a demagogia, a oligarquia e a tirania, certo? Por que negativas, pessoal? Porque nesse processo todo, os governantes acabaram abusando do poder, com violência, execuções, enfim, e trouxe essa conotação negativa para essas formas de governo, tá bom? Assim, pessoal, damos um salto histórico e passamos por Nicolau Maquiavel, que dá a ideia de formas de governo que ele chama de repúblicas, ou república. Ele divide em duas, a república democrática e a república aristocrática, certo? Na sequência, vemos ainda dentro do contexto histórico, pensadores como Hobbes, Rousseau e Montesquieu. Eles dizem o seguinte, pessoal, que a sociedade será governada por um contrato social. Essa seria a forma de governo na visão deles, certo? E esse contrato, verbal ou não, é estabelecido pelas partes que determinam as regras que vão compor a sociedade, tá bom? Assim, chegamos na contemporaneidade, onde vamos estudar os dois principais sistemas, que são o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista. No sistema parlamentarista, pessoal, as características são as seguintes. Tem duas figuras distintas no sistema parlamentarista. Uma é o chefe de Estado e a outra é o chefe de governo, certo? O chefe de Estado, pessoal, geralmente é o presidente. Tem presidente sim nesse sistema. Pode ser um monarca, um rei, uma rainha, ou pode ser um imperador, certo? E por outro lado, dentro desse sistema tem o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, certo? A importância do chefe de Estado, pessoal, até tem, mas ela é bem inferior em relação ao chefe de governo, certo? O chefe de Estado, que é o rei, príncipe, ou o presidente ou o imperador, é apenas uma figura simbólica, com algumas atribuições, certo? Mas já o chefe de governo, não. O chefe de governo ele é o chefe do poder executivo, é ele quem nomeia o parlamento ou a sua equipe de trabalho, com os quais eles vão administrar a sociedade e vão executar, vão verificar as leis feitas pelo legislativo, certo? Eles trabalham em consonância junto com o legislativo. Executivo e legislativo têm uma dependência entre si nesse sistema, ok? Que digamos assim, gerenciado pelo poder, pelo primeiro-ministro, tá? Ele que tem esse poder para administrar o que vai ser atribuído para a sociedade, tá bom? Outra característica, pessoal, é que o primeiro-ministro ele pode dissolver essa equipe de trabalho a qualquer momento, seja por uma necessidade ou por uma comoção pública que quer que mude aquela equipe, certo?
e ele dissolve o parlamento e renomeia uma nova equipe, ou até ele mesmo renunciando, tá bom? O que mais, pessoal? Como exemplo de países parlamentaristas, podemos citar a Inglaterra, que tem a rainha, que é o seu representante do chefe de Estado, né, a rainha Elizabeth II, e tem o primeiro-ministro, certo? Quem mais? O Canadá também tem rainha, que é a própria Elizabeth II, que é a rainha da Inglaterra, e o primeiro-ministro. Temos na Alemanha o presidente e a primeira-ministra, que é a Angela Merkel, que é bem conhecida, certo? Japão com o imperador e primeiro-ministro, Austrália também é assim, Bélgica, Egito, vários outros países, tá? Após isso, pessoal, vamos ver então o sistema presidencialista. Presidencialismo para nós, ou o sistema presidencialista é fácil porque é o nosso regime, é o nosso sistema, onde nós temos o quê? Temos o presidente Jair Bolsonaro, que ele assume essas duas funções de chefe de Estado e chefe de governo. É assim no sistema presidencialista, não tem duas figuras, que uma é o chefe de Estado e outra é chefe de governo. No sistema presidencialista, essa dupla função recai sobre uma pessoa, ok? Então, o Bolsonaro nos representa como fator simbólico, né? E nos representa administrando o poder executivo, que nesse caso ele também tem esse poder, tá? Veja só, pessoal, as características então do sistema presidencialista. O presidente ele é eleito por um mandato de 4 anos, ou por um período temporário, né? Sendo prorrogado por mais 4 anos, numa possível reeleição. A outra característica é que o presidente ele pode vetar, isso digamos assim, não quer essa parte da lei, isso é um veto, tá? Ele pode vetar no todo ou parcialmente. Por exemplo, esses R$600 que foi liberado através de uma medida provisória, que tem força de lei, certo? Elaborada pelo Legislativo, chega às mãos do presidente, o presidente analisou, e isso aconteceu em concreto, ele analisou e acabou vetando parte dessa lei, ok? Ele podia ter vetado no todo, depende o seu entendimento, certo? Então essa é outra característica. Mais uma característica do presidencialismo, pessoal, é que o presidente ele não pode dissolver o Congresso Nacional, tá? Ele não tem poder para isso, ele só faria isso se fosse um golpe de Estado, tá? Então essa situação não é prevista no presidencialismo, ok? E um outro detalhe no sistema presidencialista, pessoal, é que os poderes ali, executivo, legislativo e judiciário, eles são interdependentes. Cada um faz a sua atribuição a que foi determinado, ok? Com as suas normas e as suas regras, certo? Diferente do que acontece no parlamentarismo, certo? Então, pessoal, passamos agora na página 34 a ver o que é o Estado. Como falamos, o governo é o chefe e atrelado a ele tem o conjunto de instituições que controlam e administram o Estado, certo? É essa a ideia de esfera estatal, ok? Mas como que surge o Estado moderno, que nós chamamos Estado-nação hoje em dia? É de um processo histórico, pessoal, onde começou com o declínio do sistema feudal, ou do regime feudal, né? Devido a altos impostos, revoltas de camponeses, a ascensão do mercantilismo ou da burguesia, do acúmulo de capital, certo? Isso tudo leva ao declínio do regime feudal, que vocês já viram isso em outras matérias, tá? Assim, pessoal, surge qual Estado na sequência? Surge o Estado absolutista, controlado por reis absolutistas, principalmente. E o problema é que os reis absolutistas passam a concentrar em suas mãos um grande poder, interferindo em todas as situações sociais, em todas as situações da vida, religião, comércio, enfim. E isso acaba se tornando ruim para a população, porque ele usa de força até para se manter no poder. Veja só, pessoal, o auge desse regime é com Luís XIV, o Rei Sol, que ele fala assim, a seguinte frase: o Estado sou eu. Veja só o tamanho do poder que tem em suas mãos. Tá? O regime absolutista acaba ruindo, ou acaba caindo, com o surgimento de um outro sistema, ou de um outro regime,
tá? Que é o Estado liberal. Esse Estado liberal, ele vem em oposição ao regime absolutista. Por quê? Porque ele tem a conotação da soberania popular. O povo não é oprimido como era no regime absolutista, certo? O povo tem uma participação maior no processo político. Ele protege os valores individuais, a liberdade, a propriedade privada, o que não acontecia nos regimes ou nos estados anteriores, certo? E com isso, pessoal, ele ganha uma grande conotação no seu contexto histórico, certo? Com o passar, pessoal, surgem outros estados, em outras localidades, os estados fascistas, como na Itália, na Alemanha, nos anos 30 e 40, tá? Outros estados, como por exemplo, estados soviéticos, ou o Estado Soviético, que é da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que já não existe mais. E nos anos lá, 1970 em diante, ressurge o Estado liberal, agora com o nome de neoliberal, mas mantendo as mesmas características, a mínima intervenção do Estado, proteção à propriedade privada, certo? Assim, chegamos na moderna concepção de Estado-nação, certo? O que é isso, pessoal? É a delimitação geográfica dos estados, realmente, com as suas fronteiras. Como o Brasil, por exemplo, nós temos as nossas fronteiras com outros países sul-americanos. E dentro, ou melhor, nesse limite geográfico, nós temos a nossa política. Portanto, esse limite todo é um ente político e geopolítico, certo? E dentro dele há um povo, há uma nação, com os seus costumes e identidades culturais, certo? Então, por isso que se denomina na contemporaneidade Estado-nação, ok? Assim, pessoal, vemos o último ponto do nosso estudo, que é ali na página 36, ok? Quando fala do Estado e democracia nas sociedades de massa, ou seja, isso significa dizer como que esse Estado vai se comportar na nossa sociedade. Vamos pegar a visão de 3 sociólogos que traz a ideia disso tudo, certo? Está previsto ali na página 36 até a página 38. Então vamos lá. Começamos por Karl Marx, pessoal. Karl Marx diz o seguinte, que o Estado vai agir na sociedade como uma, digamos assim, como uma esfera que protege os direitos da elite, ou seja, ele funciona como uma comissão que protege os direitos da classe dominante, certo? Ou, podemos dizer, daquela classe que detém os meios de produção, ok? Deixando de lado a classe menos favorecida, certo? Então, ele diz que há essa luta, repito lá o que falamos no início, há essa luta de classes, mas agora o Estado vai dar o apoio a essa classe dominante, tá? A outra visão que nós temos, pessoal, é de Emile Durkheim. Durkheim fala o seguinte, que o Estado, na verdade, não há uma luta de classes, mas tem que haver a seguinte divisão entre governantes e governados, ou seja, quem governa e quem será governado, porque senão não será possível fazer política, não há uma sociedade presente, entendeu? Porque nós não sabemos quem manda e quem será mandado, vira uma bagunça só, né? Certo? E a última posição aqui é a do Max Weber, certo? Pessoal, Weber diz o seguinte, que o Estado ele tem a legitimidade para usar a força física para se manter no poder, ok? O que significa dizer? Que ele vai usar da violência sem ser punido para que o Estado não seja derrubado, tá? Então, se for preciso usar da violência, ele vai usar porque isso está previsto em lei, tá bom? Pessoal, então paramos aqui nesse momento, ali na página 38, tá? E como eu disse, numa próxima oportunidade, continuamos esse ponto. Muito obrigado.